Oh, meus amados, que a bondade e o amor de Deus estejam com todos vocês. Mateus capítulo 26, agora do verso 31 ao 35, diz o seguinte: Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Ousado, né? Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E os discípulos disseram o mesmo. Meus amados, depois que Jesus faz o novo pacto, a nova aliança com seus discípulos, com o seu povo, agora ele adverte os seus discípulos dizendo que naquela mesma noite, todos eles se escandalizariam, fugiriam, o abandonariam, porque isso já está escrito, já estava escrito, né? Fira o pastor e as ovelhas se dispersam. Palavras de Jesus. Meus queridos, Jesus sabe o que fala. Tudo o que ele falou a verdade. Ele falou com autoridade porque ele falava a verdade, ele vivia a verdade, ele era a própria verdade, ele é a própria palavra. Não tinha como contestar, nenhum homem contestou, a não ser Pedro que quis contestá-lo, já agora um pouquinho antes da sua morte. Jesus está dizendo, olha, todos vocês vão se escandalizar, porque está escrito, fira o pastor e as ovelhas se dispersam. Ele seria ferido, seria maltratado, humilhado e todos eles fugiriam, como de fato aconteceu. Mas Pedro, como sempre, ele diz, Senhor, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro está contestando as palavras de Jesus. Até hoje, meus amados, até hoje, virou uma febre no meio do povo de contestar as palavras do Senhor. Ele diz uma coisa e nós não, ele não quis dizer isso, ele quis dizer outra coisa. Não, ele disse isso, mas isso não vai acontecer. Ele disse isso, mas não é desse jeito. Virou uma febre, né, de as pessoas quererem transformar as palavras de Jesus. Só que ele mesmo já havia dito que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras jamais passariam. Ele diz isso, ele tinha dito isso, né? Bom, então Pedro disse, nunca o serás para mim. Então Jesus vai enfatizar o que ele acaba de falar. Ele vai enfatizar, ele vai dizer, olha, ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro vai fazer uma réplica, ele disse, Senhor, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vamos pensar um pouquinho, meus queridos, na nossa própria vida, antes de nós atirarmos pedra em Pedro e nos demais discípulos. Muitas vezes nós, de forma até consciente e até mesmo sincera, falamos, não, eu quero servir a Deus, eu quero adorá-lo, eu quero amá-lo, eu vou este ano a ser um instrumento de bênçãos para a glória de Deus, eu quero ser uma luz neste mundo, quero ser o sal da terra, eu vou fazer a vontade do Senhor do melhor jeito, da melhor maneira. Na mesma semana já estamos fazendo tolices, já estamos fazendo besteiras. Quantos de nós abandonamos a casa de Deus, os louvores a Deus, as coisas de Deus, por tão pouca coisa, por coisas efêmeras. E depois dizemos, não tivemos tempo para servir a Deus. Não é que você não teve tempo, você trocou o tempo de servir a Deus, de amá-lo, de adorá-lo, por coisas banais. Por isso que você não teve tempo, não é que você não teve, é que você trocou. Você trocou os valores, trocou aquilo que era de mais valor, que é o servir a Deus, amá-lo, adorá-lo, por coisas de pouco valor. Pedro é um exemplo do que muitos de nós somos. Olha, Senhor, pode ser que todos se escandalizem, mas eu de maneira nenhuma. Mesmo que seja necessário morrer contigo, mas eu não vou te abandonar. Muita gente disse isso, está fora
dos caminhos do Senhor, não servem ao Senhor, não adoram o Senhor, têm vivido numa vida de pecados, de negação, de blasfêmias, longe do Senhor. Pedro, pelo menos, quando ouviu o galo cantar, ele lembrou-se do que Jesus havia dito e ele chorou amargamente, arrependido. E pouco depois o Senhor o encontrou. Depois de sua ressurreição, o Senhor o encontrou e o restaurou completamente. Pedro passou a ser um servo de Deus, não mais arrogante, não mais falando irrefletidamente e não mais contestando as palavras do Senhor, mas obedecendo-as incondicionalmente. Eu e você deveremos imitá-lo nisso também. Não imitá-lo apenas na parte difícil, na parte negativa, quando o negamos muitas vezes, mas devemos também imitá-lo quando negamos, devemos nos arrepender, devemos chorar amargamente, devemos chorar com muita intensidade e clamar a sua graça e a sua misericórdia. Lembrando que o Senhor sabe o que fala. Ele conhece você, conhece a mim. E se Ele disse que o homem é fraco, que o homem vai abandoná-lo, como de fato isso aconteceu, é bom nós acreditarmos no que Jesus diz e também pedir graça, pedir misericórdia. Senhor, me ajude. Eu quero te servir, eu quero te amar. Eu quero viver para a glória do teu nome. Me ajude nas minhas fragilidades. É o que eu e você devemos pedir. Deus te abençoe. No nome de Jesus.